Vida Longa CBN. De volta, é hora do nosso Vida Longa CBN, hora de falar de saúde. E neste fim de semana, de Dia dos Pais, a gente aproveita a data para falar de um assunto que merece atenção o ano inteiro, gente, a saúde dos homens. E essa data também gera uma reflexão, porque a preocupação que muitas vezes está presente na vida dos filhos, como cuidar de quem sempre cuidou da gente, né? Dos nossos pais, dos avós também, que também são pais. E para muitos homens falar de saúde ainda significa falar de médico, de exame, de doença, mas cuidar também a prevenção, né? Essa mudança de hábitos, prestar atenção aos sinais, principalmente não deixar para depois, não negligenciar, né, os alertas aí que a nossa saúde acaba dando ao longo do tempo. Então é importante acompanhar de fato, saber se está tudo certinho, e acompanhar exame, acompanhar consultas. Pois é, e os filhos têm um papel importante, viu, nesse acompanhamento ao longo dos anos. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós conversamos agora com o Vitor Mazocco, ele que é clínico geral, está ao vivo conosco nesta manhã. Bom dia, doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no CBN Vitória. Bom dia. Seja muito bem-vindo, viu? Quando a gente fala aqui em saúde masculina, especialmente depois aí dos 50 anos, quais são os principais cuidados que um homem precisa adotar para envelhecer com mais qualidade de vida? Hoje em dia, a medicina, né, tem mudado muito o foco de apenas, como você falou, de apenas curar, né, para a prevenção. Embora ainda impere na maioria da população, né, a ideia de que saúde, né, de cuidar é curar, né? Ir ao hospital, ir ao pronto-socorro, tomar remédio, fazer exames. Mas o foco tem mudado ao longo dos anos, né, nas políticas públicas e no que a gente conhece sobre a prevenção de doenças, né? Ela é bem mais, o foco está bem mais nesse âmbito de prevenção, né? Uhum. Então, a gente tem que tentar evitar a doença, não só evitar a doença, mas buscar um estado funcional, um estado de vida pleno, um estado de vida que tenha qualidade, para a gente consiga ter uma qualidade de vida para viver bem, né? Agora ainda existe aquela ideia de que o homem só procura o médico quando aparece algum problema, doutor? Exatamente. Temos alguns fatores que fazem com que o homem acabe não procurando o médico tão frequentemente quanto a mulher. Inicialmente, primeiro, a questão da imagem que o homem, né, tem. O homem precisa passar uma imagem de que ele é forte, de que ele é invulnerável, de que ele não sente dor. Isso já é desde da infância. Ele é treinado a não demonstrar fragilidades, né? E, além disso, temos também a questão da habituação, né? A criança, o menino, ele vai ao pediatra quando é criança, vai com a mãe e tudo mais. Quando adentra a adolescência, muitos perdem esse contato rotineiro com o médico, que nas meninas muitas vezes continua com a advento da menstruação, e ela passa a ter aquele hábito rotineiro de ir ao ginecologista, depois fazer a coleta do preventivo. Então Isso. ela acaba pegando esse hábito, o hábito de ir ao médico. E no dia a dia do consultório, o que a gente vê é que o paciente homem que vai no consultório, na maioria das vezes ele vai porque a mulher que tem o hábito de ir ao médico fala: você tem que ir no médico fazer os exames. E aí força, assim, se for preventivamente, né, quando não é curativo. Então, eu vim porque minha mulher mandou vir aqui. Então, depois que ele casa, ele já está com 25, 30 anos, e muitas vezes, por ocasião de Dia dos Pais, né, especialmente, a gente recebe muito pai recente, né, ou que a esposa está grávida, primeiro Uhum. filho, não, tive filho, vim aqui para dar uma cuidada na saúde, porque é aquela preocupação de faltar, de não estar presente para os filhos, de prover, né?
Então, aí nesse momento, bate que eu tenho que cuidar da minha saúde. Aí chega com 35, 30, 35, 40 anos, não, agora eu vou cuidar da saúde. Mas aí já passou um bom tempo sem ir ao médico, né? Sim, e quando falamos em acompanhamento, aí, por exemplo, depois dos 50 mais, né? Quais são os exames, as avaliações que costumam fazer parte dessa rotina de prevenção? A rotina de prevenção, além da prevenção cardiovascular, né, que está todo mundo muito habituado, né, medir pressão, ver se o colesterol está alto, diabetes, né, tem mais uma série de cuidados que Uhum, pertencem a essa faixa etária que a gente tem que ver também. Nós temos o preventivo oncológico, né, a partir 45, 50 anos, fazer a colonoscopia, né, que é uhum. o exame para rastreio do câncer do colo retal. Uma É vez um por ano, câncer. doutor? Seria? Não, 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 não. A colonoscopia, ela pode ser feita a cada 5 anos. Ah, sim. Uma colonoscopia, se você fizer uma colonoscopia, você tenha, aí a partir da primeira colonoscopia, a gente vai ditando a frequência das outras colonoscopias. Você Certo. faz uma colonoscopia, a colonoscopia, o câncer coloretal, ele é um câncer muito prevenível. Ele é muito parecido com o câncer do colo do útero. Você tem Uhum. uma pré-lesão, essa pré-lesão você tira ela e ela não vira um câncer. Então, o câncer coloretal assim, é um câncer que, quando acontece, é uma catástrofe, porque foi uma coisa que poderia ter sido prevenida. Sim. É uma coisa muito previsível, não é igual muitos cânceres que aparecem sem nenhum motivo, sem nenhuma causa, sem como você prever. Agora, o câncer coloretal, ele é altamente prevenível. Então, você tem uma pré-lesão, dependendo se tiver uma pré-lesão de baixo grau de transformação, uma lesão que tem muito pouco potencial, essa lesão é retirada na colonoscopia, e aí a próxima colonoscopia faremos em 3 anos. Se tiver uma lesão um pouco mais avançada, com um grau maior de chance de virar câncer, que também Uhum. vai ser retirada completamente, ela não fica no intestino, né? A gente tira completamente e na biópsia fala, essa lesão é uma lesão de alto de grau mais avançado. Aí repete essa colonoscopia em 6 meses a um ano, para garantir que não vai aparecer outra, porque ela pode virar um câncer um pouquinho mais rápido. Então, assim, 3 e 5 anos, mais ou menos, a periodicidade da colonoscopia, não é do ano. Prepara um pouquinho enjoado, tem que fazer uma dieta específica, faz uma diarreia importante, mas Uhum. eu costumo falar com os pacientes, é muito mais é, prático você fazer uma diarreia a cada 5 anos do que uma pessoa, por exemplo, que descobre um câncer em estado avançado, retira o intestino todo, às vezes fica com incontinência fecal, tem que usar a fralda o ano todo e pelo risco de morte. Então, assim, é muito mais benigno você fazer uma colonoscopia com esse intervalo aí bem espaçado, já previne bastante problema. Sim. E quais outros exames a gente pode destacar aqui nesse mapeamento, doutor? Além disso, o rastreio do câncer de próstata, né? Uhum. É importante fazer o exame de toque retal e o PSA, e se o urologista julgar também ultrassom, ressonância de próstata, né? Mas habitualmente o toque retal e o PSA no sangue. Ah, isso no ponto de vista aí do rastreio oncológico, né? Também não negligenciar também nos pacientes que têm muita exposição ao sol, principalmente os pacientes caucasianos, descendentes de europeu, né? Que a pele é mais clarinha, alemão, italiano, que a gente tem muito aqui no estado, ver com o dermatologista as lesões se tem as lesões ceratosas actínicas, as lesões aquelas lesões, aquele braço todo queimado, aquilo ali tem lesões ali que são pré-cancerígenas, que podem virar um câncer de pele, né, no rosto. Então, também fazer esse check-up junto ao dermatologista se tiver a pele muito machucada, lembrar de passar protetor solar, né, para evitar o câncer de pele. É, e aí, com a idade, com a maior tempo, carga de exposição solar, né, essas lesões vão ficando mais evidentes a partir dos 50 anos. Exames como de glicose, colesterol também são importantes. Isso, como eu havia falado, no dia a dia, esses são os mais óbvios, né? Eu tô tentando pincelar os exames que o pessoal geralmente não lembra, né? Que você recebe Aham. muitos pacientes para assim, vamos fazer uma glicose, colesterol e a glicose e colesterol, né? Cardiovascular e ver a pressão. Isso aí É já o é básico, né? bastante difundido, né? Aham. Aí, assim, a partir dos 50 anos, o que entra além disso aí é esse rastreio oncológico,
né, que começa a imperar aí, né? E há também, não só falando de, assim, a partir dos 50, né? Um pouquinho mais para frente, 65 anos a mulher, 70, 75 anos o homem, a densitometria óssea, ou se o paciente tiver no homem é muito negligenciado a densitometria, porque a gente só associa a osteoporose à mulher, mas o homem também pode vir a ter osteoporose, né? Ele é um pouquinho mais tardio, porque na mulher você tem a questão da perda de proteção pela menopausa, mas o homem também pode vir ter osteoporose. Então, fazer a densitometria óssea na época certa também. Ah, Doutor Vitor, eu vou precisar te além, interromper só um minutinho para a gente chamar o sim, sim, repórter CBN, mas já voltamos, tá tá certo? joia. Véspera de Dia dos Pais é a nossa conversa com o Dr. Vitor Mazocco, clínico geral, que está ao vivo conosco nessa manhã, no nosso quadro Vida Longa CBN, falando sobre exames médicos, todos os exercícios físicos, vacinação, tudo que envolve a saúde aí do homem, como ajudar o seu pai a se cuidar aí ao longo da vida. A gente continua esse bate-papo por aqui. Doutor Vitor, então, a gente falava agora há pouco sobre o mapeamento, né? Um mapeamento importante aí de exames específicos para ter até como uma prevenção aí nos cuidados, né, com a saúde dos homens. Agora, nessa véspera do Dia dos Pais, a gente traz esse assunto para você também participar, mandar sua dúvida, né? Tá aí do lado do seu pai em casa, manda para a gente a sua pergunta, a sua participação no 992994297. Continuando por aqui, então, a nossa entrevista, doutor Vitor, na linha? Sim, oi, Então, nós vamos falávamos aqui continuar. sobre esse mapeamento, importante. Sim. Então, a gente, como você falou, mapeamento com exames, né? Mas isso é só uma parte da prevenção, né? Uhum. Costumo dizer com os pacientes que a gente passa aí 20 minutos, meia hora, uma hora com o paciente no consultório, né? E o restante todo ele está com ele mesmo. Então, tem a parte que o paciente tem que fazer também para promoção da saúde dele, né? Então, principalmente no paciente 50 a mais, né? A gente tem que se preocupar a alimentação, a Uhum. atividade física, a massa muscular, né? Ganho e Que manutenção é um de ponto massa importante, muscular, né, doutor? muito importante. E a parte de prevenção de doenças infecciosas, vacinas que tem, né? O calendário tem um calendário vacinal Uhum. específico para pacientes 50 a mais, né? Então, tem toda uma série de ações que o paciente vai fazer, né, fora ali do consultório, né? Quais são as vacinas que merecem atenção? Então, a gente tem a vacina de gripe, né, anual, Uhum. a, que o pessoal já tem o conhecimento, a antitetânica a cada 10 anos, então vale a pena ver no cartão de vacina se tá atualizada a antitetânica. É, além dessas vacinas, existem vacinas que estão no calendário da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia que não estão disponíveis para todas as pessoas da rede pública, mas são vacinas que são altamente aconselháveis a se fazer a partir dos 50 anos de idade. Né? A vacina de a pneumocócica 20 valente, que ela não é uma vacina que você toma em dose única, você não toma essa vacina anualmente, né? Toma a vacina, você tem a proteção. Além da prevenção de pneumonia, na realidade ela vai prevenir os casos graves de pneumonia, ela vai prevenir que o paciente faça uma pneumonia grave e vai parar dentro da UTI e possa vir a óbito, né? A Uhum. gente, a gente vai tendo um decréscimo natural da nossa imunidade, né, ao longo dos tempos, é por isso que essas vacinas vão sendo recomendadas. A resposta imunológica, ela passa a ser mais deficitária para doenças que para pacientes mais jovens são um pouco mais simples. Então, um resfriado, uma gripe, ela pode ser uma porta para que uma bacteriana, uma bactéria, para que uma infecção bacteriana se superajunte. Então, você pode, aquela velha história que a gente ouve, a gripe pode virar pneumonia. No idoso, isso é mais fácil. Então, a chance de progredir para uma pneumonia, e essa pneumonia se agravar, é muito maior. Então, a vacina para a pneumonia tem essa importância. Outra vacina recomendada é a vacina para herpes zoster, Uhum. de herpes zoster vírus inativado. Essa vacina, são 2 doses, o paciente toma, a, e a vacina, ela
essas doses elas têm um intervalo mínimo de 2 meses, não tem intervalo máximo, então assim, você tem que tomar 2 doses na vida. O mínimo intervalo entre as 2 doses são 2 meses. Você tomar uma dose hoje, uma dose daqui a 10 anos, o esquema está completo, não tem que começar do zero, não. Né? É importante lembrar que a vacina, a pneumocócica, ela está disponível na rede do SUS, né, nos CRIEs, no Centro Regional de Imunização Especial, para Isso. pacientes com condições especiais. E aí, Uhum. por apresentação de laudo, né, pacientes oncológicos, pacientes transplantados, pacientes com HIV, pacientes com diabetes tipo 2, que é muito comum, diabetes mellitus, né, asma grave, enfisema pulmonar, asplenia, né, pacientes sem o baço, né, esses pacientes, mediante apresentação de laudo, eles conseguem ter essa vacinação no CRIE. Hoje, aqui na Grande Vitória, seria ali no Hospital Infantil, atrás do HPM, né? Você Uhum. tendo o laudo de vacina, você consegue pegar essa vacina gratuitamente. Caso Além contrário, da vacina, seria na rede caso particular, contrário, né? na rede particular. Uhum. Além dessas duas, da pneumocócica, da herpes zoster, ainda temos também a vacina para vírus sincicial respiratório. Essa vacina, ela previne uma pneumonite viral, né, uma pneumonia viral pelo vírus sincicial respiratório, muito conhecido por ser um agente das bronquiolites nas crianças, né, que leva muito para o TIM, as bronquiolites, mas que é conhecido também como uma importante causa de pneumonia viral, ao lado aí da Covid e ao lado da influenza, né, da gripe comum, né? Então, assim, ela tem um percentual bem alto aí de internações em UTI pela uma pneumonia por vírus respiratório nos idosos, justamente por essa diminuição da imunidade que vem com a idade, né, Uhum. gradual. Então é importante manter atenção nesse calendário, né, de vacinação, nessa caderneta de vacinação. Sim, sim, Falamos sobre o mapeamento da questão dos exames, prevenção, exames específicos também, sim, sim. vacinação. Agora vamos para um outro ponto. Você falou sobre a importância da massa muscular, né? E quando a gente fala em envelhecimento, é Isso. importante também a gente ter atenção a essa questão da autonomia, né, doutor? Porque é importante preservar também, por exemplo, a força nas pernas, nos braços, principalmente nessa região do tronco, para poder o pai, ali, um pai, um avô, né, um homem como um todo, aqui falando da saúde do homem, para ele envelhecer também com mais independência, certo? Exatamente. É muito importante a questão da massa muscular, que é muito negligenciada na maioria das pessoas. Está mudando muito hoje em dia, mas ainda tem muita gente que negligencia a questão da massa muscular. A gente tem que fazer pelo menos a recomendação de atividade física. Antigamente você tinha muito a questão pela saúde cardiovascular, se recomendava muito a questão da atividade física aeróbica, né? Porque Uhum. baixa a pressão, melhora a saúde do coração. E o foco hoje em dia está mudando um pouco para a questão da massa muscular, não deixando de lado a atividade física aeróbica, né? O ideal é a gente ter um misto das duas atividades, né? Atividade aeróbica e atividade a resistida, que a gente chama, né? Que dá a massa muscular. Qual a diferença? Quando a gente faz caminhada, a gente trabalha muito o coração e o pulmão, aumenta a frequência cardíaca, respiratória, você aumenta a capacidade do seu coração de bombear sangue, você baixa a pressão, você melhora os níveis de glicose, né, com atividade aeróbica regular. Só que o músculo ele é pouco exigido. Então, quando você faz antes, você não força o seu músculo a crescer, a aumentar o tamanho das fibras. Uhum. E um problema é que, dependendo se você fizer um déficit calórico pela sua atividade aeróbica, em alguns casos você pode até reduzir a quantidade de massa muscular no idoso mais avançado. Se ele só caminhar e não fizer o estímulo direto ao músculo, com mais força, então ele pode vir a perder a massa muscular. Qual é a diferença? Na atividade de resistida, você coloca uma quantidade maior de peso em movimentos curtos que fazem microlesões. Essas microlesões no músculo estiram o músculo, né? Não de uma forma patológica, mas eles estiram o músculo, estica ele,
E aí, 2 ou 3 dias depois, esse músculo, na hora que ele fosse reparar essas pequenas lesõezinhas, ele vai acumulando massa, ele acaba crescendo. Então, você vai estimular o crescimento desse músculo. Por isso que é A importante a importância, alimentação, né? a importância dessas fibras musculares que a gente vai ganhando com a atividade física, ela tem muita importância na questão da manutenção do equilíbrio, Uhum. na capacidade de andar, na prevenção de quedas, né? E na autonomia. Costumo falar com os pacientes, você ganhando massa muscular, você previne, ou você retarda a progressão para você virar um velhinho. O que é Sim. virar um velhinho? Né? Aquele velhinho que anda encurvado, que você chama para levantar de uma cadeira, ele me ajuda aqui, meu filho. Sim. Ou então que você precisa de uma ajuda para entrar no carro, que não consegue subir no Para pegar ônibus, um que não alimento, consegue, né? No não consegue alto. agachar para pegar alguma coisa, né? Então, assim, essa perda de autonomia, né, ela prejudica, impacta muito a atividade, a qualidade de vida. E aí, quando a gente fala especialmente no dia dos pais, a, a gente pensa, assim, uma coisa que a minha mãe me fala assim, melhor do que presente é estar presente. Então, Isso. estar presente com seu filho, num parque, praia, numa atividade, poder sair de casa, poder brincar, poder com o filho, com os netos, né? O pai que é mais idoso. Fazer uma Então, assim, caminhada junto, né, doutor? uma caminhada junto, poder sair de casa, poder fazer atividades. Então, quando você tem uma restrição muito grande de mobilidade, você passa a perder qualidade de vida, você passa a ser espectador, e não, você não participa da vida, você é espectador. E aí você tem uma vida com restrição, você passa a perseguir um recorde de idade, mas assim, você está vivendo anos sofridos, você está vivendo anos mais difíceis, e não é, perde aquela qualidade. Então, o objetivo hoje em dia, a gente fala muito da reserva, né, a poupança do idoso, a poupança que a pessoa pode adquirir para a vida, mas o bem mais precioso ele é a massa muscular. Então, se você tem uma doença muito grave, uma enfermidade, uma diarreia, uma pneumonia, uma gripe, perde 3, 4 quilos, esses 3, 4 quilos não são de gordura, eles são de massa muscular. É por isso que você sai mais fraco de uma doença. Se você Uhum. tem pouca, você vai para a bengala, vai para a cadeira de rodas, você fica acamado. Se você tem bastante massa muscular, você dá uma fraquejada, mas você continua em pé e depois você consegue recuperar essa massa muscular e continuar tocando a vida normalmente. É isso. Hoje, o objetivo da geriatria, da medicina, né, é o paciente manter essa reserva funcional, essa autonomia, essa independência ao longo de todos os anos vividos. E empurrar essa perda de função para bem próximo de morrer. Ele viver 100 anos de vida, 100 anos de vida dirigindo, cozinhando, vivendo, andando, indo ao médico sozinho, com toda a autonomia. Então, isso que vai proporcionar, em grande parte, é a massa muscular. Hoje, o recomendado é a gente fazer pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica por semana que é caminhada, bicicleta, né? Ah, e natação e pelo menos 2 treinos por semana de atividade resistida, entendeu? De musculação, pilates, ginástica funcional, né? Doutor, hoje a gente está aí na véspera do Dia dos Pais, né? Para a gente ir terminando nossa entrevista por aqui. Tem outros pontos também. Esse assunto rende vários pontos para a gente ficar falando por aqui. Tem a questão do sono, né? Além da vacinação também que o senhor Sono, citou, da saúde mental, né? Das questão da relação entre o envelhecimento, o passar dos anos, com a ansiedade, com aquele sentimento de sim, sim, solidão também. São vários pontos exatamente. importantes. E para quem está nos ouvindo agora, né? Nossos ouvintes que nos acompanham por aqui, que estão ali com o paizinho do lado, né, o avô também, e que pensa assim, eu tô bem, não preciso ir ao médico. Qual que é a sua principal recomendação para ele nessa véspera do Dia dos Pais? Pro filho ou pro pai? Para os dois, porque acho que um ajuda o outro, né? Um tem que ser um incentivo do outro, né? Eu acho que, assim, o filho, ele tem que demonstrar, tentar, né, incentivar o pai no médico, né? O médico,
ao nutricionista, estimular ele a fazer atividade física, né? Procurar um cardiologista, procurar um geriatra, ver a saúde do coração, ver como é que estão os exames, pegar um laudinho para fazer atividade física, matricular na academia, né? Ir no nutricionista, né? Fazer estimular o pai a cuidar da saúde e jogar com o emocional mesmo. Você, pai, eu quero te ver vivo muito tempo, quero estar com você junto comigo. Então, assim, o pai, o pai, quando ele ama o filho, ele não nega o pedido do filho, não. Ele É ele vai verdade. sensibilizar, né? Doutor, te agradeço pela sua entrevista por aqui nessa manhã de sábado, atendendo o nosso pedido. Muito obrigada aqui pela conversa, pelas orientações. E fica aquele lembrete, né? Cuidar da saúde não é apenas tratar uma doença quando ela aparece. É prevenir, Exatamente. acompanhar, manter os hábitos saudáveis, preservar também essa autonomia para aproveitar melhor a vida. Certo? Tá, joia. Beleza, então. Obrigada, um grande abraço. Abração.